Olá, acadêmicos! Sejam muito bem-vindos à segunda videoaula da disciplina Negociação e Arbitragem do curso de Administração Pública. É um prazer estar aqui com vocês. Na aula de hoje, vamos identificar a negociação como um processo de comunicação que possui natureza sistêmica. Assim, ao concluir essa aula, vocês poderão retomar a reflexão iniciada ao final da primeira aula para enriquecê-la, agora à luz da sua compreensão com os elementos do processo de comunicação. Vamos começar? A negociação, que já é tema antigo, é abordada em ampla variedade de textos. Uns as enfocam e a valorizam embasados nas fontes de contribuições científicas, recorrendo aos avanços observados nas áreas de conhecimento já citadas. Outros priorizam os aspectos práticos, as experiências. E, por fim, alguns mesclam as duas perspectivas. Por exemplo, alguns autores tratam dos estilos de negociação alicerçados nas tipologias de comportamento estabelecidas por Carl Gustav Jung. Esse foi um dos maiores estudiosos da vida interior do homem e tomou a si mesmo como matéria-prima de suas descobertas. Suas experiências e suas emoções estão descritas no livro Memórias, Sonhos e Reflexões. Uma negociação é, antes de tudo, um processo de comunicação, no qual e sobre o qual há e atuam no mínimo três elementos: o emissor, também denominado codificador, a mensagem que flui por um canal e o receptor, por vezes referido como decodificador. Vejamos a seguir o papel de cada um desses elementos. O emissor, codificador. Sabemos quanto a natureza humana é complexa, carregada de princípios, de valores, de verdades, de soluções definitivas, para cada um tipo de problema, enfim. É uma miríade de aspectos acumulados ao longo de cada experiência de vida. Além disso, cada indivíduo, aos poucos, foi elaborando um código próprio para se comunicar com os demais. Claro que em um mesmo grupo é provável que todos se expressem através do mesmo idioma, mas você há de concordar que uns gesticulam mais do que os outros, uns utilizam e preferem determinadas palavras ao invés de outras, gírias, expressões técnicas. Alguns são mais prolíxicos, eruditos, etc. Logo, é fácil entender que para cada fenômeno, objeto de análise da comunicação, dificilmente dois ou mais emissores farão uso dos mesmos sinais, pois aquelas diferenças iniciais, princípios, experiências, serão determinantes para a concretização de outras diferenças. Essas, podemos dizer, de ordem mais operacional, que afetam o nosso dia a dia. Um exemplo interessante é o da brincadeira do telefone sem fio, que consistia em alguém contar algo para uma pessoa e pedir para que essa pessoa transmitisse a mensagem para outro colega, o qual deveria fazer o mesmo. Ao final, o último a repassar a história fazia de modo completamente diferente, ou seja, a história se apresentava distorcida. Pois é mais ou menos isso que se dá no nosso dia a dia. Cada um compreende o significado e o seu modo, e codifica e retransmite a mensagem correspondente para um terceiro. No cotidiano, isso não se revela um problema, mas frente a interesses diversos, quando não contraditórios e mutuamente exclusivos, e a escassez de recursos, situação habitual no ambiente corporativo, essas diferenças podem conduzir a muitos impasses e conflitos. E veja bem, conflito de interesse não significa, e muito menos leva necessariamente ao confronto. Note que se há conflito de interesse entre quem compra e quem vende, seja produtos ou serviços, ou, por exemplo, negociam um reajuste salarial ou novas condições de trabalho, há também interesses complementares. Portanto, desde já é possível antecipar e avaliar a quantidade, bem como a gravidade dos problemas que podem surgir apenas se considerarmos um dos polos da comunicação, o emissor. Outro elemento é o canal por onde flui a mensagem. Como acabamos de mencionar no exemplo do telefone sem fio, entre o emissor e o receptor, há um canal, também chamado meio, por onde flui a mensagem. Inúmeros são os canais que viabilizam a comunicação. O aspecto atmosférico, por exemplo, é o meio por onde
Pode fluir a mensagem que A transmite para B via oral ou visual. É através desse meio que também se propagam as ondas hertzianas, rádio, televisão, telefonia sem fio, entre outras. Embora nesses casos haja a interveniência de um dispositivo físico, né, as emissoras de rádio, de televisão e de telefonia. O meio, que é o canal, também pode comprometer a qualidade da transmissão desejada. Para ficar como simples exemplo, basta lembrar o efeito do grau de umidade do ar, ou mesmo do vento na comunicação oral, e o efeito das tempestades nas comunicações radiofônicas. O que importa, a hora de destacar, é que o meio, o canal, também pode comprometer a qualidade da mensagem, e é o que se denomina de ruído, né? Qualquer alteração na mensagem original. Assim, por mais cuidadoso que seja o emissor na seleção da forma de compor a sua mensagem, seja em palavras, gestos, imagens, haverá o risco de um meio distorcê-la, comprometendo a sua integridade antes dela chegar ao receptor. Talvez você esteja considerando esse assunto muito teórico, distante da realidade, mas não é bem assim. Lembre-se da velha fábula em que, em uma das suas versões, conta a história da raposa que convidou a garça para uma refeição em sua casa e esse reconhecimento posteriormente retribuiu o convite. Disse na primeira que serviu em pratos rasos, criando com isso embaraços para a garça, que por sua vez serviu em copos estreitos e longos, impossibilitando aquela de saciar sua fome. O que nos diz a fábula, senão que o ambiente pode facilitar ou dificultar qualquer negociação pretendida? Já pensou em negociar em um ambiente frio, excessivamente iluminado ou barulhento? Se o seu interlocutor, neste caso um efetivo oponente, estiver acostumado e preparado, de certo ele estará em condições mais vantajosas do que você, que provavelmente terá dificuldades de manifestar com clareza as suas opiniões e propósitos. Em terceiro lugar, do outro lado do emissor há o receptor, que deve decodificar, compreender com fidelidade a mensagem recebida. Todavia, a sua condição humana o coloca frente às mesmas dificuldades enfrentadas pelo emissor, ou seja, os seus princípios, valores, nível de conhecimento sobre o assunto em tela, entre outros aspectos, serão decisivos para a interpretação e para o entendimento da mensagem, sem esquecer que ela poderá também estar comprometida com ruídos provenientes do canal. Cabe ressaltar que tanto o emissor quanto o receptor, em resumo, todos nós atribuímos entendimento aos fatos por meio de filtros naturais, os sentidos ou cognitivos, conhecimento, razão, éticos e morais, crenças e valores, que conscientes ou não, aplicamos aos dados e às informações que nos chegam, independentemente de estarmos ou não em processo de negociação. Os autores Martinelli e Gies, em 2006, utilizaram a expressão Wei-Tao-Chang para traduzir essa visão ou percepção do mundo que identifica e singulariza cada um de nós. Essa expressão significa visão de mundo. Trata-se de um sistema de valores que é um modo particular próprio de cada um, de cada cultura, de ver e pensar a realidade. Um exemplo muito rico para ilustrar essa visão de mundo que cada um constrói ao longo da vida e da qual se torna quase prisioneiro, é o exemplo quando a tia vem para o jantar. O autor coloca que a tia dele, por afinidade, é uma pessoa admirável, mas pertence a outra época. Seu pai jamais trabalhou, nem seu avô. E, bem entendido, ela se viu obrigada a ganhar um só centavo na sua vida. O capital que tinha trabalhava para eles, que apenas o administravam. Trabalhar era para os trabalhadores, onde, segundo ela, todos os governos são contra o capital, todos os trabalhadores são inerentemente ávidos e preguiçosos, e a maior parte dos administradores é incompetente. Não admira, portanto, que o mundo seja uma confusão e que ela esteja se tornando cada dia um pouco mais pobre. No exemplo do autor, Tony é um dos colegas de trabalho. Seu pai era carteiro. Começou a vida como desenhista numa grande empresa de engenharia.
Cresceu com a noção de que a herança era algo socialmente errado. Nunca conheci alguém que não tivesse trabalhado para ganhar a vida. Os dois se encontraram por acaso na casa desse autor durante uma refeição. Tudo começou gentilmente e polidamente. Daí ela investiga a respeito daquilo que ele fazia na vida. Ele confessou que recentemente tinha se tornado um membro do sindicato na firma onde trabalhava. Minha tia jamais havia deparado com um membro do sindicato. Pelo amor de Deus, como você pode fazer isso? Disse ela. Parece-me muito razoável defender meus direitos, retrucou Tony. Que direitos? Que tolice é essa? Se as pessoas se sentem bem ganhando mais tempo com o seu trabalho, menos tempo correndo atrás dos seus interesses, esse país não seria a confusão que é. A senhora não usa o seu tempo procurando defender os seus direitos? Disse Tony. É lógico, disse ela, mas eu tenho direitos. Forneço o dinheiro que torna possível as pessoas como você viverem. Eu forneço o trabalho que mantém vivo o seu dinheiro. Embora eu me pergunte por que deveria proteger o capital daquelas pessoas ricas que jamais vi na vida, é o que mais me intriga. Você fala como um comunista, mocinho, embora esteja bem vestido. Você sabe o que está dizendo? Não é necessário ser um comunista para duvidar da legitimidade de uma herança. Minha tia voltou-se para mim. Veja por que me preocupo com esse país, disse-me. Eles se entreolharam como sendo de espécies antagônicas. Tendo em vista o antagonismo das suas crenças viscerais, o diálogo era impossível, só podendo haver troca de chavões ou de insultos. E isso acontece da mesma forma nas mesas de negociação, como ocorreu à mesa de refeições. O caso ilustrado não é uma exceção, como se depreende dos esclarecimentos iniciais de Falcione, em 1998, em obra específica sobre negociações sindicais. A habilidade de perceber essa visão do mundo, ao ponto de se poder colocar no lugar do outro, de avaliar, de viver, de sentir, enfim, o que o outro sente, é denominada de empatia, característica essencial aos relacionamentos e não menos importante em uma negociação. Um bom exemplo disso é o caso de Leningrado ou de São Petersburgo, em que um argentino disposto a vender produtos agrícolas foi levado a protocolar visita a monumentos da Segunda Guerra Mundial antes de iniciar as negociações. Ele viu, ouviu e manifestou um interesse bem educado. Depois que os russos esfriaram as negociações, por acaso descobriu que os estrangeiros devem manifestar inequívocos e profundos protestos de horror e solidariedade diante dos terríveis sofrimentos infligidos aos russos durante a Segunda Guerra Mundial. E fechando o ciclo da negociação, temos ainda o quarto elemento, o feedback. O feedback representa o momento em que o emissor original capta e decodifica a mensagem, resposta emitida pelo receptor, e a ela reagindo, atua de novo como um emissor, ao reiniciar desse modo o processo. Sabendo a priori das dificuldades naturais da comunicação, é necessário que os envolvidos periodicamente confirmem o significado e a compreensão tanto da mensagem recebida quanto da emitida. O objetivo dessa introdução ao processo de comunicação, também visto como um processo de negociação, foi de esclarecer que, pela sua própria natureza, isso é, por ser um fenômeno que envolve pelo menos duas pessoas, né, que defendem interesses próprios ou de terceiros, situadas em polos opostos, o emissor e o receptor, necessariamente elas trocam mensagens, né, mediadas por um canal sujeito a toda sorte de interferências. É de se esperar nessas circunstâncias que a negociação seja um processo de razoável complexidade, cujo êxito demanda gerenciamento. Para refletir sobre o que vimos até o momento, em nossa aula, nós podemos fazer uma autoavaliação. Vocês podem refletir acerca de uma experiência de comunicação, negociação na família, com os amigos ou no trabalho, cujo resultado não lhe tenha sido favorável. À época, você tinha clareza da importância de previamente ter conhecido sobre as características do emissor, do canal e do receptor? Se tivesse procedido de outra maneira, você acredita agora que o resultado teria sido a seu favor? Ficamos com esse pensamento para uma autoavaliação.
Bom, conforme vimos em outras disciplinas, dizemos que o processo está gerenciado quando sobre ele exercemos uma ação planejada, isto é, que os fatos não se sucedem ao acaso e tampouco obrigam o gestor a agir sistematicamente de forma reativa. Né? Os recursos, de toda forma, são alocados e combinados, com vistas à maximização de acordo com os objetivos e prioridades distribuídas no curto, médio e longo prazo, portanto, em uma perspectiva estratégica. As diversas atividades que interagem, que integram, né, o processo, estão sob a coordenação e a responsabilidade daqueles que detêm a expertise necessária para que cada uma dessas partes contribua com o melhor de si e, consequentemente, para a organização. E, por fim, mas não excludentemente, há um subsistema de acompanhamento e de avaliação que permite ao responsável, tempestivamente, agir no sentido de corrigir os eventuais desvios que estejam afastando o sistema dos seus objetivos. Com base no exposto, a expressão gestão de negociação significa que tudo que envolve uma negociação, objetivos, metas, pessoas, recursos, etapas, critérios, procedimentos, deve necessariamente ser submetido aos subprocessos. Né? Alguns autores até denominam como funções, outros por elementos de gestão, que integrados e alinhados constituem o processo de gestão como um todo. Como envolve planejamento, organização, direção e controle, são apresentados sistematicamente pela sigla PODC, procurando-se com isso assegurar que os objetivos sejam atingidos. Para cada uma dessas funções, foram desenvolvidas ferramentas de gestão que, combinadas entre si e alinhadas com o propósito de atingir os objetivos, compõem o que se denomina de sistema de gestão com vistas a atingir níveis mais altos de eficiência, eficácia ou efetividade nos assuntos pertinentes ao negócio em questão, como é, por exemplo, o fluxo de caixa, né, uma ferramenta de planejamento e controle. Observe que tudo que você já aprendeu sobre o PODC, etapas, desdobramentos, né, etc., será agora aplicado ao processo de negociação, promovendo-se, é claro, os devidos ajustes, considerando as especificidades da matéria. Podemos, então, detalhar as etapas do PODC da negociação. Em primeiro lugar, lembre-se do que foi dito até aqui. Se de um lado a negociação possui uma componente técnica, né, de outro há uma emocional. Se o processo de comunicação que media toda a negociação está sujeito às falhas, né, pelos mais diversos motivos, né, de ambos, emissor, receptor, dos ruídos do canal e, por consequência, do feedback, cabe aos envolvidos na negociação evitá-los mediante um processo de gestão, isso é, antecipar, planejamento, todas as possibilidades de falhas e criar mecanismos de intervenção tempestiva para a devida correção de rumo, que seria o controle. Bom, tudo começa com o planejamento. É nessa etapa que se olha para o futuro, antes de os eventos antecederem. São elaborados os cenários, definidos os objetivos, analisadas as alternativas estratégicas que se apresentam, tomadas as decisões de maior amplitude e repercussão sobre o negócio, definidos os planos de ação, as responsabilidades, entre outras atribuições. Didaticamente, o planejamento pode ser dividido, né, subdividido em duas etapas: a concepção e a implementação, já em tempo de negociação. O primeiro ponto a esclarecer é o que é que está em negociação, ou mais simplesmente, o que está em jogo. Tão importante quanto, bem como prioritárias a reflexão, tem-se, entre outras, as seguintes questões. Há alternativas entre as quais se possa decidir por uma? Quais os ônus e os bônus associados a cada uma das alternativas? É possível quantificar as vantagens, bem como as desvantagens? Afinal, qual o objetivo e quais as metas, né? Quais são os alvos da negociação que devem ser o objeto do planejamento? Ou seja, aqui se tem em vista comprar, vender, fechar um acordo trabalhista, selar um contrato de cooperação comercial, de transferência tecnológica, de representação, ou
né, a exemplo, se comprometer com os termos de um ajuste de conduta. É possível escalonar os objetivos em termos de grau de prioridade, urgência, relevância, custo, risco ou qualquer outro parâmetro relativo? E quanto ao prazo? Há objetivos de curto prazo, enquanto outros podem ser deixados para uma futura pauta? Então, todas essas considerações devem ser levadas em conta no planejamento. Então, tal como é em muitas outras atividades e áreas de uma organização, o planejamento, embora voltado para contemplar as necessidades internas, deve considerar as ações, bem como as reações dos outros atores, a exemplo dos clientes, dos concorrentes, das entidades governamentais e não governamentais, entre outros. Certamente você já ouviu falar e conhece, né, o conceito de stakeholders. No caso de uma questão a ser negociada, é imprescindível que já na etapa do planejamento, né, ao mesmo tempo que a organização considera os seus objetivos e os recursos para atingi-los, seja considerada também a perspectiva de quem está do outro lado. Não se consegue entrar em uma negociação sem conhecer, ainda que por inferência, os interesses e os recursos do outro, né? Será um grande risco. Jamais suponha que o outro lado não está também fazendo o melhor. E nesse jogo, né, o blefe e a barganha são armas até certo ponto aceitáveis. Então, em geral, há um objetivo principal e outros de menor importância, por exemplo, o valor da entrada em uma aquisição, investimento, pode ser mais importante do que o valor total, né, do que o prazo ou do que o montante dos juros. Em uma negociação trabalhista, o reajuste salarial pode não ser tão relevante quanto os benefícios, auxílio saúde, alimentação, assim como a instituição de um banco de horas ou mesmo os investimentos no ambiente de trabalho com a finalidade de melhoria das condições de saúde, lazer dos trabalhadores, né, proteção acústica, refrigeração, restaurante, área de repouso e atividades recreativas. Em outras palavras, planejar e ter em conta que o outro também está planejando, né, tem seus objetivos, prioridades, alternativas, é fundamental. Ter previamente claro o posicionamento de ambas as partes, né, ou seja, identificar que variáveis estão em jogo, oportuniza a criação de um espaço de negociação, bem como o estabelecimento de limites, até onde é possível flexibilizar as condições postas na mesa por ambos os lados. Da mesma forma, no que e como é possível ceder, né? E se existentes, quais são os termos, né, do que é inegociável. Bem, esse espaço de negociação é denominado de zona de possíveis acordos, né? Que está representada entre a gente nessa figura. Note que a ZOP é claramente delimitada. O ponto de limite mínimo, até onde o X, né, pode ceder, corresponde ao ponto de limite máximo dos ganhos de Y. É importante entender de que, fora os limites da ZOP, não haverá negociação, pois os custos incorridos por uma das partes farão com que ela opte por uma via alternativa. Outro fornecedor, nova tecnologia, né? E dependendo do caso, até pela via judicial. Daí a relevância de ter claro, a priori, os objetivos, os interesses, as alternativas, avaliar as perdas e ganhos de todas as partes envolvidas. Quanto aos objetivos, é necessária clareza acerca de um dos princípios fundamentais de uma boa negociação. O resultado só será positivo e favorável se o for para ambos os lados. As alternativas internas às OPA. O objetivo maior de uma negociação não deve ser o de destruir o outro lado, onde pode estar ora um fornecedor, ora um cliente ou um empregado, individualmente ou representado pelos seus coletivos, a exemplo de sindicatos e associações, e até mesmo em determinadas circunstâncias, comissões de parlamentares ou de outros agentes públicos. A vida em sociedade nos leva a ter compromissos sociais, a ter também responsabilidade e zelar pela paz e ordem social, enfim, a preservar a continuação da própria vida em comunidade. Assim, o resultado ideal ao término de uma negociação será aquele denominado de ganha-ganha, ou seja,
Os ganhos devem ser mútuos. Isso implica, sem dúvida, que as partes não podem almejar irredutivelmente o atendimento de 100% dos seus pleitos. Ao contrário, que deve haver concessão de ambos os lados, pois o ótimo para um poderá corresponder à destruição do outro lado. Assim, ao invés do ideal, a perspectiva de uma das partes, deve-se buscar o equilíbrio, o ponto de equilíbrio nas obras. Vencer uma negociação não deve corresponder ao aniquilamento do outro, pois a sua existência é essencial à sobrevivência de todo o sistema e, por extensão, de todos nós. Se um dos lados tem os seus interesses plenamente contemplados, enquanto o outro sai como perdedor, haverá sequelas, que cedo ou serão reavivadas, mas já em um ambiente de revanchismo, comprometendo as futuras negociações. Se o processo for conduzido no sentido a sair das OPA, a negociação em si será considerada fracassada, ainda que uma das partes comemore como bem-sucedida. Temos como exemplo histórico, sempre lembrando, para ser evitado, sempre lembrado para ser evitado, os termos da rendição alemã ao término da Primeira Guerra Mundial, que de tão draconianos, teriam dado início desde então à emergência de eventos que viriam a culminar na Segunda Guerra Mundial. Bom, tão importante quanto o autoconhecimento é o conhecimento acerca do adversário. Quem está do outro lado? Conhecer e estudar a sua trajetória profissional, o seu histórico de negociações, o seu estilo, se é provocativo ou conciliador, os argumentos em a linha de raciocínio que habitualmente utiliza, se é lógico, sistemático, vai direto ao ponto, ou faz rodeios, Em suma, procurar conhecer tanto seus pontos fortes quanto seus pontos fracos para traçar uma estratégia, que é a regra básica, pode-se dizer, o dever de casa obrigatório de um bom negociador. Então, vê-se a necessidade de identificar o que está em jogo, os objetivos, o espaço de negociação, o posicionamento, os interesses do outro lado, há de se considerar que analisar o ambiente, o cenário de negociação, será a portas fechadas ou terá a presença de outros agentes, público, imprensa, advogados, governo. Em caso afirmativo, esses agentes serão passivos, simples espectadores, ou de alguma maneira poderão influenciar como mediadores, formais ou não, ou ainda como uma simples força passiva de pressão. Certamente, se você não acompanhou pessoalmente as votações nas casas legislativas, já deve ter visto, através da mídia, a ação de grupos de pressão nas chamadas galerias, que é um espaço para o público, alguns com bastante ruidosos. O objetivo, mesmo sem participar das votações, é influenciá-los através do constrangimento ou do apoio explícito, afetando assim o resultado final. Tudo isso deve ser planejado, ou seja, pensado ex ante o fato, analisadas as alternativas, definindo um plano B. Então, finalmente, todo planejamento, quando possível, deve ser submetido à simulação, como é o caso da negociação, evento típico que comporta a realização de um efetivo laboratório, pode-se chamar até de ensaio, em que alternativas do tipo o que, se acontecer, e se devem ser experimentadas à exaustão. Se a outra pessoa, se a outra parte reagir de alguma forma, o que fazer? Que situações extremas podem ocorrer? E, nesses casos, como proceder? A cada alternativa deve corresponder a uma probabilidade de ocorrência, a ser estabelecida pelo grupo envolvido no processo, bem como da avaliação de impacto e de consequências de diferentes níveis de gravidade causadas por essa ocorrência. Blefs e provocações, são ocorrências esperadas, não devendo, pois, surpreender. O importante é chegar à mesa de negociação com o maior número de alternativas previamente analisadas e ponderadas, evitando, assim, reações e decisões que não tenham sido previamente ponderadas. Sem dúvida que aquele que assim proceder terá suas chances de sucesso ampliadas, porém ainda não é 100% assegurada, como de sorte nos reserva todo o fenômeno humano organizacional. Embora em algum momento a etapa de concepção do planejamento deva ser encerrada, nunca é demais lembrar que muitos processos de gestão também mantêm relação com a imagem de um iceberg, ou seja, não é a parte visível que deva preocupar, mas o que está oculto aos olhos. Portanto, procure
né? Pelo invisível, por exemplo, interesses que não são declarados. Procurar a incoerência nas relações pode levar a perceber o lado oculto do iceberg. Já a função organizadora trata dos recursos de toda ordem, humanos, materiais, financeiros, que serão destinados ao empreendimento planejado, bem como da melhor maneira de distribuí-los e de coordená-los para atingir os objetivos. Toda negociação tem um custo, no mínimo, né, o do tempo consumido no seu curso, que deve ser ainda acrescido do tempo já despendido no planejamento. Né, uma velha máxima sempre a ser lembrada, time is money, né, tempo é dinheiro. Lembre-se de que, além do custo de remuneração dos envolvidos na negociação, o tempo consumido poderia ter sido utilizado em uma outra atividade agregadora de valor ao negócio da organização, né, o chamado custo de oportunidade. Uma negociação não escapa, portanto, a exemplo de vários fenômenos organizacionais, né, uma análise prévia em que sejam ponderados os recursos com elas comprometidos, vis-à-vis aos usos alternativos, né, para esses mesmos recursos, tratando-se, pois, também de uma análise de custo versus benefícios. É importante, por exemplo, pensar a estrutura e a hierarquia dos envolvidos no processo de negociação. Indiscutivelmente, né, um dos principais, se não o principal recurso de uma negociação é o seu responsável. Quem está à frente do processo, a coordenação e sua equipe de apoio. Temperamentos, né, habilidades consagradas em um histórico de atitudes e comportamentos, competências técnicas já aprovadas, entre outros, são atributos que merecem ser ponderados em relação à equipe. É óbvio que, embora por vezes semelhantes, as negociações são distintas, seja quanto à matéria objeto de disputa, seja quanto à importância, né, risco versus ganho, relativo ou ainda qualquer outro aspecto. Daí resulta que as equipes que estarão à frente do processo também devem ser distintas em habilidades e competências. A equipe bem-sucedida em uma negociação na área trabalhista, por exemplo, pode não ser a mais adequada para solucionar um litígio comercial. Uma equipe que, embora competente, tenha saído desgastada em uma negociação, até por uma circunstância, né, alguma circunstância, pode não ser a mais indicada para uma negociação subsequente. O ponto que não deve ser desprezado é o nível de autoridade e responsabilidade de quem está à frente da equipe. Quem comanda deve ter autoridade tanto para decidir quanto para assegurar que o acordo será cumprido, de modo que o nível de importância, né, pelos impactos do resultado da negociação deve manter um paralelismo, né, com o nível hierárquico de quem está à frente do processo. Nada mais desgastante e comprometedor para as futuras negociações do que alguém acordar algo, né, e posteriormente a hierarquia superior não honrar o compromisso assumido. Por isso, deve haver o necessário alinhamento entre a equipe presente à negociação e a que permanece nas organizações envolvidas. Não se esqueça, cumprir o pacto é a regra de ouro de uma negociação. O nivelamento hierárquico não se restringe às equipes de organização, mas também entre as partes. Né? Não se esqueça que subjacente à hierarquia há uma estrutura de poder, isto é, representantes de nível gerencial devem negociar com os de mesmo nível. Assim, os diretores negociam com os diretores e se a matéria de cunho técnico é provável que seja necessária a consulta de profissionais especializados, né? Alguns talvez na condução de peritos. É importante destacar que, dependendo do objeto de negociação, há aquelas que iniciam e encerram em apenas um encontro, mas também há aquelas que exigem vários encontros, quando então as condições vão sendo apresentadas, discutidas em acordos parciais selados, posto que necessários à concretização de um objetivo maior. Enquanto as primeiras exigem avaliação, o controle e a tomada de decisão em tempo real, as outras permitem uma análise mais ponderada e a colaboração de equipes não diretamente envolvidas na negociação e, por esse motivo, mais atentas aos detalhes. Negociações duradouras tendem a ser afetadas por eventos circunstanciais e de difícil previsão. Assim, por exemplo, a notícia de falência de uma empresa do mesmo ramo, né, dos que estão à mesa,
pode dar novos rumos à negociação, assim como o surgimento de uma grave denúncia envolvendo uma das partes. No setor público, por exemplo, a greve em uma categoria pode precipitar movimentos análogos em outras que estão recém-iniciando a negociação e podem dar origem a um efeito bola de neve, também conhecido como efeito dominó. Então, como podemos avaliar e controlar o andamento de uma negociação? Em primeiro lugar, conforme vimos anteriormente, todo processo de comunicação está sujeito a alguma falha. Por essa razão, é imperativo, sempre que oportuno e com alguma frequência, verificar se a mensagem ou informação transmitida foi entendida adequadamente pelo receptor. Em segundo lugar, como você sabe, é na etapa do planejamento que são definidas as métricas e os indicadores de orientação, né, ao acompanhamento do processo. A cada momento surgem novos fatos, novas informações são trazidas à mesa, manifestações são expressas, concordâncias ou discordâncias afirmadas. Cada um desses momentos pode corresponder a um indicador de controle para avaliar o sentido em que a negociação está seguindo. E conforme o rumo demandar, que sejam colocados em pauta ou não novos argumentos. Você se recorda da etapa da simulação? É nesse momento, né, que se frente a alguma questão, o interlocutor responde A, B ou C, a outra parte será pronta, né, porque planejou respectivas respostas a B ou C. Se a ação não tivesse sido planejada, haveria uma resposta de improviso ou sequer teria sido percebida a importância da colocação para o processo do empreendimento. Então, didaticamente, o processo de gestão é apresentado pela maioria dos autores em 4 etapas. A do planejamento, a da organização, a da direção, né, às vezes denominada de coordenação, e finalmente a do controle. Mas na prática, todas essas etapas estão interligadas. A exemplo do controle, que é a etapa que requer procedimentos desenvolvidos no planejamento. Portanto, administrar, né, gerir uma negociação implica, por parte do responsável pela equipe, processo, submeter todos os seus procedimentos à consideração e à análise sob a luz dessas funções. Caso contrário, não se terá um processo gerenciado. Os mais experientes detêm esse conhecimento na memória, cenários, informações, alternativas, decisões. Todavia, recomenda-se que os novatos iniciem o registro por escrito de todas as etapas. Bem, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Na aula de hoje, vimos que a negociação é, antes de tudo, um processo de comunicação, devendo-se, portanto, ficar atento aos cuidados necessários para se evitar as falhas comumente encontradas nesse processo. Ademais, né, que pese a importância, entre outros, de aspectos emotivos e culturais fora do espaço de controle direto do gestor, a negociação é entendida como um processo passível de gerenciamento, isto é, tem suas etapas e procedimentos planejados, devidamente organizados, coordenados e controlados. E com isso, encerramos o assunto da nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham absorvido pelo menos um pouco do que vimos hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Na próxima aula, vamos buscar identificar as estratégias e os estilos mais utilizados pelos negociadores e ainda analisar a importância do agente público ao desenvolver competências e dominar algumas habilidades para a negociação.